Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo essa aula. Meu nome é Eduardo Ferreira, sou professor de Processo Civil 2 da Faculdade Minas em Montes Claros, Minas Gerais. Estamos hoje aqui no dia 24 de agosto de 2020, às 19 horas e 5 minutos, iniciando a gravação do meu encontro com meus queridos amigos e alunos do quinto período noturno do curso de Direito da ProMinas. Hoje, estamos aqui por conta dessa excepcional situação que o coronavírus está nos ocasionando, o que nos impede de encontrarmos pessoalmente, mas que, em hipótese alguma, irá nos impedir de dar prosseguimento no nosso conteúdo. Conforme comunicado anteriormente a todos os alunos aqui presentes nesse encontro ao vivo, eu reforço que este nosso encontro, essa nossa aula, está sendo inteiramente gravada e, posteriormente, eu vou disponibilizá-la para vocês no nosso mecanismo institucional. Hoje, também, o nosso encontro, ainda não tive acesso ao nosso pincel atômico na ProMinas, mas encaminhei para vocês, desde hoje, na parte da manhã, um material de apoio para nos auxiliar neste encontro número 5, onde nós vamos abordar o início sobre citação. Combinado? No mais, eu agradeço imensamente a cada um de vocês que está aqui ao vivo. Muito obrigado pela participação. Ter vocês aqui realmente nos incentiva a seguir firme, seguir nessa caminhada, aprofundando o conhecimento. Combinado? Maravilha. Vamos hoje conversar de uma matéria. Na última aula nós falamos, no último encontro da semana passada, nós falamos sobre petição inicial e falamos sobre pedidos. Petição inicial, só para a gente lembrar, lá no artigo 319, 320, 321, e vimos os pedidos também, analisando os detalhes que envolvem, por exemplo, pedidos genéricos, falando que o pedido em regra tem que ser determinado, tem que ser certo. Abordamos questão que envolve pedido subsidiário. Pessoal, estão escutando aí? Me falem aqui no chat, por favor. Deu uma quedinha aqui. Sim, professor, tá dando para Ah, ouvir. maravilha. É porque a gente gosta aqui de viver com emoções. Deve ter clicado sem querer em algum dos controles aqui, peço desculpa. Mas voltando aqui, a gente estava falando sobre os pedidos, outro assunto que nós abordamos no outro encontro, falamos sobre o pedido alternativo, pedido acumulado, pedido sucessivo, falamos sobre as características dos pedidos. E hoje, nós vamos começar um bate-papo muito interessante sobre citação. Pergunta, antes da gente começar, quem está ao vivo? Você sabe o que é citação? Já escutaram falar sobre isso? Sim ou não? É quando você cita o réu, professor, ou a Quando pessoa você comunica. alguém. Exatamente. Exatamente. É quando você fala o quê? Vem pra cá que nós vamos te processar. Basicamente é isso, né? Exatamente. Mas a citação ela tem uma importância enorme dentro de um processo. E aí eu já coloco para vocês, aí no nosso chat, o que está lá no artigo 238 do CPC. O que nos informa? Que citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Olha que interessante. O réu, o executado, no caso de uma execução, e o interessado. Quem seria o interessado? Por exemplo, em processos de inventário. Você vai você vai citar o réu para vir aqui, o interessado para vir aqui se manifestar. Primeira grande observação, eu quero que vocês anotem aí, anotem assim, cuidado, isso cai muito em concurso como pegadinha, viu pessoal? Coloca assim, cuidado, citação é diferente de intimação, tá bom? Citação é diferente de
intimação. Combinado? Anota isso, neste momento só anota, e depois, quando lá estivermos abordando a questão que envolve a intimação, eu vou fazer a diferenciação maior para vocês. Mas, basicamente, qual é o grande objetivo da citação? Dar conhecimento da existência de um processo. Então, a citação ela vem depois daquela petição inicial. A aula passada também nós falamos do despacho da petição inicial, indeferimento da petição, do pedido, vocês se lembram disso? A gente viu o que o juiz faz depois que a petição inicial chega nas mãos dele. E aí, em relação à citação, ela acontece quando, neste primeiro momento, o juiz analisa e verifica que ali estão preenchidos os requisitos obrigatórios. E aí, dessa forma, o processo vai começando a ter continuidade. E a primeira situação é realmente a citação. Tranquilo? Maravilha. Só que tem um detalhe. Qual é a importância de se fazer uma citação? É a primeira pergunta que a gente pode fazer. Ô, Eduardo, tudo bem, eu entendi que a citação é dar conhecimento, é chamar o réu, o executado ou o interessado para vir aqui participar do processo. Maravilha, estou entendendo, Eduardo. E aí eu entendo que vai chamá-lo para ter a oportunidade, por exemplo, de se manifestar. Tudo bem, até aí, maravilha. Só que aí eu quero fazer uma análise com vocês. Qual que seria verdadeiramente a importância? Coloco um asterisco para mim onde? Lá no artigo 239 do CPC. O 239 já está na telinha aí para vocês no nosso chat, combinado? E o que que fala? Para a validade do processo, é indispensável, e eu quero que grifem isso, indispensável, a citação do réu, do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Anota uma observação que eu vou falar agora, pessoal. Quem gosta de anotar é importante. Anota assim. Citação não é pressuposto de existência de processo. Vou repetir. Citação não é pressuposto de existência do processo. O que quer dizer isso? A citação não é um requisito para o processo existir. Maravilha. Mas aí coloque assim, mas citação é um pressuposto, citação é um pressuposto de validade do processo. Vou repetir. Citação não é um pressuposto de existência do processo. Mas citação é um pressuposto de validade do processo. Ou seja, para o processo ter validade, para ele ser analisado pelo Poder Judiciário e gerar os seus efeitos, é necessária a citação válida. Então, tem que ter a citação. Ah, Eduardo, e se não tiver a citação, se esquecerem, ou se fizerem sem ser pautado na lei? Aquele processo ele vai ter um vício, e esse vício vai acarretar a anulabilidade a nulidade de toda a caminhada que envolve aquele processo, tendo que reiniciar desde lá do começo, tá bom? Então, a citação, ela tem essa relevância. Tem que ser feita, é indispensável no processo. Mas, existe uma possibilidade, que está aí no parágrafo 1º, chamado comparecimento espontâneo. O que seria isso? Coloquei aí no parágrafo 1º. O comparecimento espontâneo é quando o réu, o executado, o interessado, ele vem no processo de forma espontânea. Ele aparece no processo. E aí, gente, tá bom? Eu aqui. Eu sou o réu, fiquei sabendo, juntei minha procuração, vou participar. No que diz respeito a esse comparecimento espontâneo, o parágrafo 1º do artigo 239 do CPC nos fala, nos informa
que isso vai suprir eventual falta ou mesmo nulidade de citação. Então, quando o réu vem aqui e comparece, se tiver faltando uma citação dentro daquele processo, ou se a citação tiver ocorrido de forma inválida, se o réu comparecer de forma espontânea, maravilha, está suprido, está certinho, vamos seguir. Por quê? Porque o grande objetivo de se realizar a citação é dar o conhecimento da existência de um processo para o réu, para o executado ou para o interessado. Se ele vem e já entra dentro do processo, conseguem entender que ali já cumpriu o objetivo da citação, que é dar conhecimento da existência daquele processo? Então, desta forma, em regra geral, esse comparecimento espontâneo ele vem suprir falta ou mesmo nulidade no que diz respeito à citação, tá bom? Se não faz a citação, se existe alguma questão que envolve o processo e o réu não manifestou, o parágrafo 2º deixa claro para a gente. Se há alguma invalidade na citação, vai se pedir a nulidade, maravilha. Mas se não fizer, o processo, o réu, se não se manifestar, ele é considerado revel, e na execução o processo vai seguir, tá bom? E é importante se falar sobre isso, porque depois de citado, os prazos que envolvem um processo, prazos esses que veremos ainda mais à frente. Pergunta? Pode falar. Num processo, quando faz a citação do réu e não acha ele não aparece nem nada, por que tem que dar nula a causa? Sendo que a causa é importante. Não, a causa não é declarada nula. E nós vamos ver por quê. Vai depender. Se você vai, por exemplo, no juizado especial, aí tem todas as peculiaridades da Lei 9.099. Se você está analisando um processo da justiça comum, por exemplo, você tem alguns mecanismos. E esses mecanismos nós vamos ver nos 2 últimos horários de hoje, que a gente vai abordar muito, por exemplo, citação por edital. É uma citação, mas nós vamos entender quando ela acontece, de que forma que ela acontece, tá bom? Certinho? Não, professora, eu estou perguntando assim, é porque eu pedi um aumento de pensão, Sim. E aí citou ele e tudo, mas aí falou que ele não existia no local, quem atendeu foi a mãe dele, realmente ele não respondeu, e aí o juiz não vai prosseguir. Entendeu? Tem que prosseguir, existe um mecanismo chamado citação por edital. Quando a pessoa está em local incerto e não sabido, você tem como fazer a citação daquela pessoa. A diferença é que não vai ser aquela conhecida citação por correio ou por oficial de justiça. Você vai fazer uma citação que é especial, chama citação por edital. Nós até vamos comentar um pouco sobre ela agora, mas nos 2 últimos horários que a gente vai falar de cada uma das citações, e eu vou explicar para vocês a citação por edital, explicando quando ela é possível, quais são os requisitos, mas já deixo claro, porque não encontrou o réu, o processo não para. Tem outros mecanismos que se pode utilizar. Porque a minha necessidade de aumento de pensão era necessária, entendeu? Total. E ele desapareceu, e ele deposita quando ele quer, na hora que ele quer, e ele não faz nem questão. E aí, com a citação por edital, se for conseguir fazer ela dentro do processo, ele não precisa nem comparecer, vai aumentar o valor, e aí você pode dar prosseguimento, pedir prisão, por exemplo, entre outras coisas, tá bom? Mas nós vamos falar sobre isso tudo, e eu entendi a dúvida, que é muito tranquila, no sentido assim, isso acontece no Brasil? Muito. Você está me contando um caso específico, mas isso, infelizmente, acontece muito, de não achar o réu. Mas aí a gente tem que ter mecanismos dentro do processo para que essa situação não impossibilite que o processo continue. Nós vamos ver isso tudo, combinado? Ok. Então, professor, pode falar, Emanuel. No caso da citação o réu foi citado. Sim. Aí ele não compareceu. O processo vai dar seguimento? Dá prosseguimento. Se tem, por exemplo, normalmente hoje no CPC nós vamos ver, se trata-se de um processo de conhecimento, o primeiro ato que vai se realizar em regra é uma audiência de conciliação. E só depois dela, como regra, começa a contar prazo para a defesa. Mas vamos imaginar que o réu não foi, não justificou, começou a passar o prazo de defesa e não manifestou. O processo vai seguir e aí vai ser considerado aquele réu revel.
Ou seja, eu vou falar da revelia mais à frente, em outros encontros. Mas o que é a revelia? Tudo que é dito contra o réu, em regra geral, é considerado verdadeiro. Então, para ele, vai ser prejudicial. Ele vai ter como se fosse uma punição pelo não comparecimento. Combinado? Então, é importante fazer a citação. Se o réu vai vir ou não, aí o problema é de quem, pessoal? Do réu. Mas o processo vai seguir. Combinado? Maravilha, então. Beleza. Mas estou gostando, viu, pessoal, das perguntas, porque demonstra que vocês, além de estarem atentos, estão dando uma lida no material, e isso é muito importante. Combinado? Então, vamos seguir, e aí vamos conversar um pouco mais sobre citação. Lá no artigo 240, no caput, fala para a gente que a citação válida, ainda que feita por um juiz incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor. É salvado aqui um caso específico que envolve o Código Civil. Mas aqui, em regra, no que diz respeito à citação, se ela é válida, ou seja, se ela é feita com base no que está no Código de Processo Civil, se segue todo o passo a passo, aquela citação, ela válida, ela ocasiona litispendência. O que é isso? Não poderá mais ser ajuizada a mesma ação contra as mesmas pessoas, porque aquela ali já tem que ser analisada. Ela torna a coisa litigiosa. Se existe algum conflito, então aquela coisa ela tem que aguardar, em regra, finalizar a discussão no Poder Judiciário, e ela vai colocar o devedor em mora, vai começar a correr as questões que envolvem, por exemplo, atualizações monetárias, juros, que vão incidir através da citação. E neste ponto, eu quero que vocês grifem o que está escrito aí, ainda quando ordenado por juízo incompetente. O que quer dizer isso? Vamos imaginar que no meu processo, a Ita que é a juíza competente. Vamos imaginar, Ita é a juíza competente. Só que eu distribuí a ação e caiu na mão do Emanuel, que não teria competência, eu errei a competência, mas caiu na mão do Emanuel. Emanuel é um juiz incompetente para a minha causa. Vamos imaginar isso. Então, ele não tem poderes para analisar o meu caso. Mas ele não nota isso e manda fazer a citação. E a citação acontece. Vamos imaginar nesse caso. O réu, quando vem no processo, ele vira e fala assim, calma aí, gente, o Emanuel, ele não tem competência para analisar nosso caso. A competência é de outro juiz, que no caso seria a Ita. E aí? Aí o processo vai para a mão da Ita. Só que tem um detalhe, vai ter que fazer de novo a citação? A resposta é não. Por conta dessa peculiaridade do artigo 240. Fala assim, se a citação é válida, se ela seguiu o passo a passo, se ela seguiu o caminhar que o CPC determina, que nós vamos ver hoje, o que acontece? Mesmo quando ela é determinada por um juízo incompetente, ela é considerada válida. Tranquilo? Maravilha. Então, feita a citação, perfeito, vamos seguir. E aí, no parágrafo 1º do artigo 240, que está na tela para vocês, fala o quê? Que a interrupção da prescrição ela é operada pelo despacho que ordena a citação, mesmo que proferido por um juiz incompetente, retroagindo à data da propositura da ação. Aí eu quero que vocês anotem uma observação. Cuidado! Isso aí também é pegadinha de prova de concurso, gente, pelo amor de Deus. Coloca assim, cuidado, atenção. Interrupção é diferente de suspensão. Anota isso primeiro e depois eu explico. Interrupção é diferente de suspensão. Vocês se lembram disso, pessoal, essa diferença? Sim ou não? A diferença entre interrupção e suspensão? De prazo? Me fala aí no chat que eu quero saber. Eu vou falar aqui, então, para relembrar. Qual a grande diferença? Na suspensão, quando eu tenho um prazo, vamos imaginar um prazo de 10 dias. Só imagine um prazo de 10 dias. Aí vamos imaginar que no 6º dia há uma situação que gera a suspensão daquele prazo. Maravilha. Vamos imaginar que entramos no recesso forense, aquele período de final de ano, dezembro a janeiro. E aí já tinha 6 dias contados.
A suspensão, o que acontece? Quando o prazo volta a contar, ele volta a contar de onde parou. O que quer dizer isso? Vamos imaginar que eu tinha 10 dias de prazo, no sexto dia suspendeu. Quando voltar a contar, começa a contar do primeiro dia de novo ou do sétimo dia? No caso da suspensão, volta de onde parou. Já tinha passado 6 dias, volta a contar a partir do sétimo. Então, na suspensão, quando volta a correr um prazo, volta de onde tinha parado. Por sua vez, no caso da interrupção de um prazo, vamos imaginar essa mesma situação. Tem 10 dias de prazo, já correu 6. Aí vamos imaginar que acontece a interrupção de um prazo. Qual que é a diferença? No caso da interrupção, quando o prazo volta a contar, ele volta a contar do primeiro dia. E aí o que está falando? Existem prazos prescricionais. Se não me engano, eles estão lá no Código Civil, no artigo 206 do Código Civil. Lá no 206 fala para a gente dos prazos de prescrição, especificando cada um dos pontos que envolve tal situação, prescreve em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. O que acontece? No que diz respeito aqui à questão que envolve a prescrição, no momento que o juiz dá um despacho mandando citar, a lei interrompe a prescrição. E isso vai voltar ao dia em que se distribuiu a ação. Vamos imaginar assim, eu estou com 3 anos para iniciar a execução. Ai meu Deus, ô Jesus, vamos lá. Ajuizei com 2 anos e meio. Então quer dizer que em 6 meses vai ter que terminar tudo, senão vou perder. Não, na hora que o juiz dá o despacho falando, mando citar, maravilha, pá, interrompe o prazo. E aí começa a contar tudo de novo, no que diz respeito à prescrição, desde o dia em que eu ajuizei a ação. Consegui me entender isso? Sim ou não? Me dá aqui um joinha que eu quero saber, senão eu repito. Me fala aí, pessoal, Emanuel, Ita, entendeu? Maravilha, fico feliz. Perfeito, então. Aqui o Emanuel falou, repete aí, vou repetir, meu amigo, para ficar claro. O que é que está elencado aqui nesse parágrafo primeiro? É assim, quando um juiz manda citar, ele vira e fala, vai lá, cita José. Vamos dar aí, José é o réu. Esse despacho, essa determinação que o juiz manda citar, o parágrafo 1º do artigo 240 fala para a gente que ali interrompe a prescrição. Eu tenho 3 anos para cobrar a pessoa. Na hora que o juiz manda citar, esse prazo que está correndo, ele volta para o zero, começa a contar tudo de novo. E aí começa a contar de quando? Do dia em que eu iniciei a ação. Isso é uma peculiaridade que a citação nos faz. O despacho que ordena a citação, ele tem o poder de interromper a prescrição a partir do dia que se ajuizou a ação. Isso é vantajoso porque começa a contar o prazo todo de novo para a prescrição, e aí você não perde mais o seu direito no que diz respeito à sua forma de agir, em regra geral. Lógico que existem formas de prescrição dentro do processo, mas a regra geral é que quando se dá esse despacho do juiz, interrompe ali a prescrição. Tá bom? Maravilha. Conseguiu entender agora, Emanuel? Senão eu repito novamente para ficar claro. Me fala aí. Sim. Maravilha, então. Outra observação que o artigo 240 nos faz, que também é de muita importância, é que incumbe ao autor, no prazo de 10 dias, providenciar a possibilidade de se viabilizar a citação. Vamos dar exemplo. A Ita deu um exemplo aí para a gente da situação em que não encontrou o réu, no caso que ela falou para a gente. E aí, de acordo com o CPC, ela teria 10 dias para auxiliar o juiz a buscar um novo endereço, fornecer um novo endereço, por exemplo. Se não o fizer, aí ela tem outras formas de buscar dar continuidade ao processo. Nós vamos falar isso mais à frente. Mas, em regra geral, quando não consegue se fazer a citação, quando não consegue encontrar, primeiro dá a oportunidade do autor da ação, no prazo de 10 dias, vir aqui se manifestar para trazer as providências que são necessárias para que se consiga efetivar aquela citação. Maravilha. Devemos deixar claro também
que processo, em regra, demora muito em algumas situações. É só deixar claro que qualquer atraso que aconteça ao longo do processo, a parte, ela não pode ser prejudicada. Ah, Eduardo, mas eu iniciei a ação e o juiz demorou 1 ano para dar o despacho da citação. Então, quer dizer que aí, por exemplo, minha causa estava quase prescrevendo, prescreveu? Não. Qualquer atraso que venha acontecer por conta de algo que envolve o poder judiciário, que não é de responsabilidade do autor ou mesmo do réu, no que diz respeito aqui à caminhada de um processo, o parágrafo 3º do artigo 240 é muito claro, que a parte não pode ser prejudicada por uma demora que é imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Tá bom? E para fechar o artigo 240, vem falar para a gente que o efeito retroativo, que fala aí o parágrafo 1º, aplica-se à decadência e demais prazos que geram extinção daquele direito que estão previstos em lei. Então, só está deixando claro que quando o juiz dá um despacho, todos os prazos que estão correndo de prescrição, decadência ou de extinção de algum direito do autor, eles são interrompidos e voltam a contar tudo do zero. Combinado? Maravilha. Em relação aqui à caminhada, eu preciso saber, até agora estamos juntos, pessoal? Sim ou não? Todo mundo conseguindo me acompanhar? Estamos caminhando de forma conjunta, certinho? E é lógico, vocês têm total liberdade o tempo inteiro de fazer pergunta ou pelo áudio, ligar no microfone ou aqui pelo nosso chat, certinho? Em relação, então, à nossa caminhada, ainda não me falaram aqui dúvida, vamos seguindo, então, combinado? Vamos falar lá de outro artigo do nosso CPC, o 241. Eduardo, o que o artigo 241 fala para a gente? Está aí no chat também para vocês que estão ao vivo. Fala que transitada em julgado uma sentença de mérito proferida em favor de um réu, antes de ter feito a citação, incumbe ao escrivão ou chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Vocês se lembram que lá na nossa última aula, em relação à questão que envolve o primeiro despacho que o juiz vai dar, pode ser que ele venha a indeferir a petição inicial ou julgar improcedente liminarmente o pedido? Vocês se lembram disso? O juiz vai indeferir a petição inicial, e lá tem os casos elencados no CPC. O juiz vai julgar liminarmente improcedente o pedido, e lá tem os casos no CPC, e nós vimos isso. O que acontece? Nesses casos de indeferimento de petição inicial, ou de improcedência liminar do pedido, elas acontecem, em regra, antes mesmo do réu ser citado. Por quê? Porque ali o juiz ainda está dando aquele primeiro despacho, analisando aquela situação que ali está sendo levada para ele. Em relação à caminhada aqui, se tiver algum tipo de julgamento que tenha sido favorável ao réu, e ele ainda não tiver sido citado, depois de transitada e julgada, aquela decisão não tem mais recurso, o escrivão ou chefe de secretaria vai mandar uma cartinha para o réu, não falando para ele vir se defender, mas sim explicando para ele que foi ajuizada uma ação e que nessa ação houve um julgamento que foi favorável a ele. É só para que ele venha a ter o conhecimento dessa situação. Tá bom? Perfeito. Eduardo, por que isso? Só para que o réu tenha ciência, mesmo que ali já não há mais o que se fazer, ali não há mais necessidade de se defender, mas que ele tenha ciência, que ele tenha noção que foi ajuizada uma ação contra a sua pessoa e que aquela ação não foi julgada favorável ao autor e sim foi vantajosa para ele a decisão. Tá bom? Maravilha, então. Só que eu tenho uma pergunta em relação à citação. Em relação à citação, nós temos que nos perguntar, ela é importante? A resposta é sim, porque é um pressuposto de validade dentro do processo. Para o processo ser válido, a citação ela tem que ter ocorrido. Ocorrido, inclusive, com base no que está na lei. Maravilha. Mas quem é que eu cito? Quem é que deve receber, por exemplo, a carta de citação ou mandado de citação? Em regra, e aí é o que está no artigo 242, eu acabei de colocar para vocês aí, fala para a gente que a citação ela será pessoal.
Então, a regra geral, anotem assim, a regra é que a citação será pessoal. Então, puxa uma setinha e escreva. Regra. Tá bom? Porém, aí já deixa claro que a citação também, no entanto, ela poderá ser feita na pessoa do representante legal, ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. A regra é que a citação, ela deve ser feita pessoalmente, ou seja, eu tenho que entregar na pessoa do réu, do interessado, do executado. Só que aí já deixa uma exceção em que eu posso fazer a citação entregando por representante legal, ou mesmo por um procurador do réu, do executado ou do interessado. Tá bom? Eduardo, mas e se eu não conseguir começar a encontrar o citando? O parágrafo primeiro lá do artigo 242 fala: na ausência do citando, a citação será feita na pessoa do seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos por ele praticados. Vamos imaginar, por exemplo, uma empresa, um estabelecimento empresarial. E aí, pessoal? Vai chegar lá, cadê o dono da empresa? Não estou encontrando. Ué, então, imagina, vamos pensar grandes empresas, Coca-Cola, Heineken, Casas Bahia, não estou encontrando o dono da empresa, o administrador. Vai citar quem tiver lá, pessoal, simples assim. Procura quem é o preposto, ou quem é o administrador, o mandatário, o gerente daquele local, e vai ser na pessoa dele que vai se fazer a citação. Combinado? Perfeito. Meus amigos, só que ainda lá no artigo 242, existe uma peculiaridade. E que peculiaridade seria essa? Um caso específico de locação. Eduardo, que caso seria esse? O que está lá no parágrafo 2º do artigo 242. Está aí na tela para vocês. O que fala lá para a gente? O locador que se ausentar do Brasil. Locador é quem, pessoal? Quem aluga o imóvel. O dono do imóvel chama-se locador. Quem vai morar no imóvel, inquilino, chama-se locatário. Tá bom? O parágrafo 2º fala que o locador, quando se ausentar do Brasil, sem informar ao locatário o local onde ele vai ficar, tá bom? No que diz respeito a esse locador, se ele faz isso, e sim, não dá ciência alguma ao locatário, no que diz respeito a ele, a citação vai ocorrer através do procurador com poderes de receber citação daquele procurador, proprietário daquele imóvel. E também pode ser feito na pessoa do administrador encarregado de receber os aluguéis. Vamos imaginar que existe, por exemplo, eu sou um dono de um imóvel, eu alugo um imóvel para Maria e eu saio do Brasil, mas não aviso ninguém do meu endereço. Ah, Eduardo mudou de país. Ué, mas onde que é o endereço dele? O locatário está aí na juizauação? Ah, não sei. O que o parágrafo 2º fala para a gente? Quando existe essa situação específica, e eu não deixei um procurador com poderes para ser citado, a pessoa do administrador do imóvel, que está encarregado de receber os aluguéis, ele será, sim, o encarregado de representar o locador. Como assim? Vamos imaginar que eu deixei o aluguel sendo recebido por uma imobiliária. E aí, neste caso, teoricamente, o que está no parágrafo 2º é que aquele que administra os aluguéis vai ser responsável para ser citado, se aquele locador se ausentar do Brasil e não deixar a pessoa encarregada para ser citada ou não deixar o endereço informando aquela situação, tá bom? E é importante deixar isso claro, porque isso acontece na prática, e nós temos que ter um cuidado, já ter uma noção do que deve ser feito, do que pode ser feito, para evitar, por óbvio, que o cliente nosso venha a ter prejuízo. Porque imagine, eu sou advogado de um locatário, o locador não deixou ninguém para receber carta e mudou. Onde que eu vou fazer?
dava toda uma dor de cabeça, porque nós vamos ver que a citação por edital, ela tem alguns detalhes, algumas peculiaridades que a fazem demorar um pouco mais que outras formas, outras modalidades de citação. E isso gerava um atraso grande no que diz respeito à caminhada processual. E por isso o artigo 242, no seu parágrafo 2º, já veio tratar, abordar este ponto aqui. Tá bom? Perfeito. E aí, eu faço uma outra pergunta. E em relação à fazenda pública? E aí? Por exemplo, o município, ou mesmo a União, o Estado de Minas Gerais, o Distrito Federal, vamos dar exemplo. Quem é que eu busco citar? Eu mando a citação para quem? Vamos dar exemplo. O chefe do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais é o governador do Estado de Minas. Pergunta: eu mando a citação para ele? O que vocês acham? Sim ou não? O governador é o chefe do executivo, Eduardo. Então, se eu tenho que citar o Estado, eu vou mandar para quem? Para o governador. Então, a citação na pessoa do governador do Estado de Minas. Se fosse no município, seria na pessoa do prefeito de Montes Claros, por exemplo, que é a cidade a qual estamos falando hoje. Ou então, no caso da União, eu vou mandar citar a União na pessoa do presidente da República. É isso, Eduardo. Ele é o chefe do executivo, ele está representando o executivo, então ele tem que ser citado. É assim, Eduardo? Não é bem assim. E aí eu quero que vocês coloquem um asterisco muito importante. Coloquem uns 3 asteriscos aí. No parágrafo 3º do artigo 242. Por quê? Porque vem nos falar de uma situação de extrema relevância. O que é? No caso de citação da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e das suas respectivas autarquias e fundações de direito público, a citação será realizada perante o órgão da advocacia pública responsável por sua representação judicial. Opa, então não era o que eu estava pensando, Eduardo, que eu pensava que eu deveria encaminhar para o chefe do representante do executivo. E neste caso, por que se tem essa peculiaridade? Porque por muitas vezes, o local físico mesmo, falando, do executivo, é diferente do local onde fica, por exemplo, o advogado do Estado. E aí, só para a gente não esquecer, quem seriam essas pessoas em regra geral? No âmbito da União, em regra, o advogado geral da União. Então, eu tenho que encaminhar a citação da União para a AGU, para a Advocacia Geral da União. No caso dos estados, eu mando para quem? Para a AGE, Advogado Geral do Estado, Advocacia Geral do Estado. Eu mando para procurar para o Estado seu representante judicial. No âmbito dos municípios, eu mando para o procurador municipal, aquele que representa judicialmente o município. E no caso das autarquias, no caso das fundações públicas, eu vou mandar para quem tem lá no estatuto, que lá está determinado, que ali representa judicialmente aquela autarquia, aquela fundação pública. Essa é uma obrigação que vinha sendo solicitada antes do CPC, porque muitas vezes as cartas de citação, o mandato de citação poderia vir a chegar, por exemplo, lá para o governador, e ele não passava para o judiciário e aí o Estado não se manifestava. Isso não pode se admitir. Eu tenho que, até em respeito do contraditório, da autodefesa, do próprio devido processo legal, mesmo que de um outro lado tenha a fazenda pública, que por si só tem uma força, um poder grande, eu tenho que dar a possibilidade, por óbvio, da fazenda como um todo vir se manifestar, a fazenda como um todo vir se defender. E em relação a isso, pessoal, eu tenho que ressaltar com vocês, é obrigatório fazer isso.
Ah, Eduardo, mas e se eu colocar o governador do estado de Minas e o juiz mandar citar o governador do estado de Minas? Vocês lembram quando a gente falou de citação? Lá em cima, no começo da aula, quando a gente estava falando no início aqui sobre citação válida, lá no artigo 240, por exemplo, fala de citação válida. Pessoal, é simples. Aí já está deixando expresso como deve ser feito a citação da Fazenda Pública como um todo. O que eu quero deixar claro? Se por acaso o juiz não notou e mandou que a citação fosse encaminhada para o governador do estado de Minas, está indo contra o artigo 242, parágrafo 3º. Ah, mas fez a citação, o governador recebeu. Eu sei, mas aí no artigo 242, parágrafo 3º, está deixando claro que, neste caso específico da União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas desses entes, é obrigatório se fazer a citação na advocacia pública ou no seu representante judicial. Se não fizer dessa forma, de qualquer outra forma que fizer, mandou para o prefeito, mandou para o governador, não terá validade. E aí, por isso, vai gerar dor de cabeça na caminhada do processo, simples assim. Então, por conta disso, se exige a necessidade de se cumprir a risco que está aí no artigo 242, parágrafo 3º, tá bom? Então, coloca o asterisco, pode falar aí. Então, se não for a citação para aquele respectivo órgão em que está aquela pessoa, não vai gerar efeito, não vai ter efeito nenhum. Sim, se eu estou ajuizando, por exemplo, uma ação então, contra a Fazenda, exemplo, eu estou ajuizando a ação contra o Estado de Minas Gerais, vamos imaginar nesse caso. Então, para ter validade, para a citação ser considerada correta, por assim dizer, quem tem que ter sido citado? O advogado-geral do Estado, o representante judicial do Estado de Minas Gerais. Tá bom? É uma obrigação. Se isso eu não fizer dessa forma, mandei para o governador, por exemplo, não cumprir com o que está no artigo 242, parágrafo 3º. A citação não é válida. Então, isso vai gerar uma dor de cabeça, porque, mesmo se o processo caminhar, vai ter que voltar para fazer a citação de forma correta. Tá bom? Conseguiu compreender? Entendi. E um detalhe, aí você pode perguntar para mim, Eduardo, mas por que isso em relação à fazenda? Por que, pessoal? De quem que é a fazenda pública? A administração pública como um todo, de quem que é? De todos nós. Concordam comigo? Então, se eu não der essa forma de dar até uma segurança maior de que a administração está tendo conhecimento, eventuais derrotas judiciais, isso gera consequência para todos. Então, na verdade, é uma cautela a mais que o Código de Processo Civil tem, para se ter a certeza ainda maior de que ali ocorreu a citação para aqueles que têm conhecimento jurídico, conhecimento técnico, para eventualmente fazer defesas, manifestações ao longo dos processos. Tá bom? Maravilha, então. Quero saber de vocês. Estamos juntos ainda, né, pessoal? Tá ficando claro para todo mundo? Tá aí. Tá, Emanuel? Ficando certinho aí? Tá conseguindo entender? Maravilha. Fico feliz. Lembrem, qualquer dúvida vocês vão mandar aqui. O Emanuel mandou aqui que sim. Perfeito, então. Vamos seguir na nossa caminhada aqui, batendo esse papo sobre citação como um todo. Pessoal, em relação à citação, nós temos que seguir. Vimos essas peculiaridades. Só que aí eu faço uma pergunta. E se eu não estou achando muito o réu e descobri que ele está trabalhando, vamos imaginar, na loja 1 do estabelecimento X. Vamos imaginar isso. Pergunta. Eu posso fazer a citação do réu no local onde ele trabalha, por exemplo? O que vocês acham? Mas eu não estou achando a casa, eu não estou achando a residência, no domicílio. Eu só tive o endereço, por exemplo, fiquei sabendo onde ele trabalha. Vamos dar exemplo. Olha que interessante, pessoal. Até porque no Brasil nós já notamos uma questão simples. Brasil não é país para principiante. Aqui o povo é bagunçado, sim ou não? Sangue de Jesus tem poder. O povo no Brasil, você fala para ele, não, você chegou no limite. O brasileiro fala, quê? Limite? Tem limite não, filho. Nós vamos ultrapassar. Então, tem réu que simplesmente desaparece, tenta sumir, tenta correr? Lógico que sim.
Mas olha que interessante. Aqui é aquele famoso ditado: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Por quê? O artigo 243, no seu caput, ele vem falar para a gente que a citação poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu, o executado ou o interessado. Isso é muito, muito importante. Por quê? Eduardo, vamos imaginar que o Emanuel, eu quero citar Emanuel, mas cadê Emanuel? Não sei onde ele mora, meu Deus do céu. Ué, calma aí, mas eu fiquei sabendo que Emanuel, toda segunda, terça e quarta, trabalha ali na loja tal. Ué, gente, eu sei onde o Emanuel está. Toda segunda, terça e quarta, por exemplo. Ou então vou imaginar que a Ita trabalha todos os dias, segunda a sábado, normal, num estabelecimento Y. Ué, pessoal, se eu não estou encontrando onde a pessoa reside, onde tem um domicílio, aí eu tenho endereço. Eu posso fazer por conta do artigo 243, que vem buscar que eu tenho uma busca por uma efetivação na caminhada aqui da citação. Por quê? Eu não consigo caminhar com o processo sem ter uma citação válida. Se eu tiver conhecimento de algum local onde o réu, o executado, o interessado se encontra, eu tenho que colocar esse endereço no processo. E isso, dessa forma, vai possibilitar que a citação venha a acontecer. E é por isso, pessoal, que se deixa claro, lá no 243, que eu posso fazer a citação onde o réu, o executado, o interessado se encontrar. Tranquilo? Perfeito. E lá no 243 ainda faz uma outra peculiaridade, mas um parágrafo, uma outra observação, que envolve em especial os militares. Ô Eduardo, como assim? Lá no parágrafo único do artigo 243 do CPC fala para a gente assim: o militar em serviço ativo será citado na unidade em que estiver servindo, se não for conhecido sua residência ou nela não for encontrado. Ô Eduardo, como assim? No caso dos militares, não estou conseguindo encontrar de jeito nenhum. Eduardo é policial militar, Eduardo é do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, vamos dar exemplo. E aí, toda hora que chega na casa de Eduardo, cadê Eduardo? Não, Eduardo está no plantão. Não estou conseguindo encontrar Eduardo de jeito nenhum, mas porque ele está trabalhando. Ou então, simplesmente, eu não sei onde que ele mora, mas eu sei que ele é militar. Olha que interessante. Se ele é militar, a gente sabe que ele vai trabalhar em algum local naquela cidade onde ele está, normalmente. E aí, por isso, te possibilita, até como uma forma de facilitar, quando se busca militares, que se ele estiver em serviço, estiver na ativa, eu conseguir realizar a citação dele válida, é válido, está previsto aqui na lei, mandando o mandado de citação ou a carta de citação para a unidade em que ele estiver servindo. É uma peculiaridade que, por exemplo, em casos concretos, eu já consegui utilizar também por analogia para policiais federais, para policiais civis, mas a lei fala especialmente para militares. Tranquilo? Então, anota essa especialidade que se tem, no caso dos militares, que se o local, a residência dele for incerta, ou se eu não estiver encontrando ele quando tentou se fazer as citações, eu posso solicitar que o juiz determine que a citação daquele militar venha a ser feita no local onde ele estiver servindo, tá bom? Toma muito cuidado, principalmente se você pensa em tentar concurso, por quê? Eu já vi caindo em prova assim. A citação de qualquer militar deve ser feita no local onde ele serve ou serviu. Toma cuidado. Porque aí é militar que estiver em serviço ativo. Se o militar já é da reserva, não é aqui previsto expressamente isso. Então, toma cuidado, por quê? Porque quando eu tenho prova de concurso, são essas pegadinhas que vão fazendo você errar e, por consequência, diminuir suas chances dentro de uma prova. Tá bom? Então, fica atento com isso. Só que tem um detalhe também. Existem casos em que expressamente a nossa lei, ela fala que não deve se fazer a citação, salvo para evitar perecimento de direito. Eduardo, existe isso? Existe. Lá no artigo 244. O que o artigo 244 fala para a gente? Primeiro, as situações em que não deve se fazer a citação.
Mas excepcionalmente, só mesmo excepcionalmente, eu vou fazer a citação nesses casos para evitar perecimento de direito. Mas a regra geral é que não se deve fazer citação nesses casos. Primeiro deles, quem estiver participando de um ato de culto religioso. Opa! Está no meio de um culto religioso, não pode chegar no meio dele e fazer a citação. Ah, Eduardo, então tá fácil. Eu vou ver que estou indo ser citado, eu saio correndo para a igreja. Maravilha. Mas no momento de você sair do culto religioso, você pode ser citado. Tá bom? Isso é uma peculiaridade, até em respeito ao exercício da questão de convicção religiosa, para evitar que exatamente no momento em que você está participando daquele ato, daquele culto religioso, você não venha a ser citado. Somente, excepcionalmente, para não gerar perecimento do direito. Mas, tirando o caso de perecimento de direito, não deve se fazer citação neste caso, nessa situação de quem participa de culto religioso. Segunda situação, em que, regra geral, não irá se realizar a citação em regra geral, já falei que existe exceção, mas a regra geral é que não se fará. Não se faz a citação do cônjuge, do companheiro ou de qualquer parente do morto, seja consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. Pessoal, que caso é esse? Aqui, respeito o inciso segundo, o luto da pessoa. Ah, Eduardo, no dia da morte, nos 7 outros dias após a morte, esses familiares não podem ser citados. O cônjuge é o esposo ou a esposa. O companheiro é aquele que tem união estável. Qualquer parente do morto, aí coloca aqui, até o segundo grau. Meu Deus do céu, grifa segundo grau. Cai na prova terceiro grau, cai na prova quarto grau, e não estão aqui inseridos nessa exceção. Aqui fala segundo grau. Quem é parente de segundo grau? Em linha reta, seria o pai, o avô, o filho, o neto. Em linha colateral, segundo grau é de quem? Dos irmãos. Estes ali, esposo, esposa, companheiro e companheira, que não podem ser citados na data da morte nos 7 dias seguintes do falecimento dessa pessoa, em respeito ao que nós temos hoje, que é um luto. Então, nestes familiares eu não posso. Ah, mas e se for parente de terceiro grau, por exemplo? Quem é parente de terceiro grau? O sobrinho e os tios. E o parente de quarto grau colateral seria o primo e o tio-avô. Esses podem ser citados? Ué, pessoal, não estão na exceção. Então, por isso que tem que ter muito cuidado, que aí fala até o segundo grau. Então, toma cuidado que se vier terceiro grau, quarto grau, não existe essa proibição de citação. Combinado? Maravilha. Mas existe ainda outra situação que nós devemos falar. De quem? Dos noivos. Nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento. Eduardo, quem seria... Por que eu farei isso? Respeito à família. Gente, quando a pessoa casa, eu brinco com os alunos. A tendência é o casamento ficar bom igualzinho, melhorar, opa, acabar. Brincadeiras à parte, o casamento é algo que é sagrado para muitas religiões. O casamento é algo que é previsto no nosso Código Civil, que tem a previsão da família, da proteção dela lá no artigo 226, da nossa Constituição. E eu brinco muito com essa questão do casamento, mas é porque a gente tem que deixar aqueles noivos viverem pelo menos esse primeiro momento feliz. Imagina, você está lá casado, no primeiro dia chega um oficial de justiça, ó, tá aqui o mandado, uma investigação de paternidade, você tá doido? Ali já começa a quebradeira, e aí é divórcio. Brincadeiras à parte, em respeito a esse momento diferente, especial, que é o casamento e essa busca por uma construção de uma família como um todo, se proíbe, melhor dizendo, em regra geral,
a citação dos noivos nos 3 primeiros dias seguintes ao do casamento. Então, casou hoje, os 3 próximos dias, teoricamente, se vier fazer a citação, não pode ser feita, e se fizer, não tem validade. Tem que ser feita novamente. Combinado? Maravilha. Ainda no artigo 244, tem uma quarta situação, em que, em regra geral, não se deve realizar a citação. E que caso que é esse? Na situação do doente, enquanto grave o seu estado. Pessoal, um exemplo prático. Eu tive um cliente que foi ajuizada uma ação contra ele. E no momento que o oficial de justiça foi ao encontro do meu cliente para efetivar, para realizar a citação, o meu cliente estava com um câncer terminal, gravíssimo. Nesta hora, ao verificar que o estado da doença do meu cliente era realmente algo grave, o próprio oficial virou e falou o quê? Neste caso, eu não poderei realizar a citação. Por quê? Salvo em casos de perecimento, para evitar perecimento de direito, essa é a exceção, mas a regra geral é que quando o réu, o executado, o interessado, for doente e o estado dele estiver grave, não deve se fazer a citação. Existe exceção? Sim, evitar perecimento de direito. Tirando isso, não deve se fazer citação de doentes enquanto o seu estado estiver grave. Ah, Eduardo, mas ele melhorou. Aí corre lá e pede para fazer a citação. Mas enquanto ele estiver em um estado grave de uma doença, não deve se fazer a citação. Tranquilo? Certinho? Maravilha. Pessoal, aí eu quero que você só coloque agora uma observação muito importante. Coloca assim, cuidado. Coloca assim, cuidado. Não confundir o artigo 244 com o artigo 245. Combinado? Nós vamos começar a falar do 245 agora. Certinho? E o que que fala pra gente? No 244, aquela situação em que não deve se fazer a citação, salvo para evitar o perecimento de direito. Por sua vez, no artigo 245 fala assim, não se fará a citação quando se verificar que o citado é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la. Pessoal, presta atenção. No artigo 244, as 4 situações que aqui falamos, culto religioso, o luto de dia mais 7, o noivo nos 3 primeiros dias depois do casamento, e o doente enquanto grave seu estado, ali é uma situação em que, em regra, não se deve realizar a citação, mas que, excepcionalmente, para evitar perecimento de direito, vai se fazer. Então, existe uma exceção que, mesmo esses casos aqui do 244, vai se fazer a citação. Já no 245, onde eu tenho uma pessoa mentalmente incapaz ou uma pessoa que está impossibilitada de receber a citação, aqui não está deixando exceção, aqui está falando o quê? Não se fará a citação. Vamos imaginar que eu chego no local, a pessoa tem um problema mental grave. Como é que eu vou fazer a citação, gente? Não tem possibilidade de citar a pessoa. Aí o oficial de justiça, por exemplo, deve chegar e falar o quê? Não vou cumprir. Simples assim. Inclusive, o oficial de justiça, ao realizar a citação, ele vai descrever e detalhar na sua certidão exatamente tudo o que aconteceu dentro daquela ocorrência. Falando que, por exemplo, chegou no local, e que após ele chegar no local, constatou que o réu, o executado, o interessado é mentalmente incapaz ou que está impossibilitado de receber a citação, por exemplo, está em coma. Como é que eu vou fazer a citação? Está ali, joga aí, ó, está aqui, viu? Jogou a pessoa em coma. Que isso, gente? A pessoa não tem possibilidade de receber uma citação em coma. Aí a pessoa acorda e fala, só para te avisar, você está vivo, parabéns, mas teve um processo, você perdeu, você estava em coma, você foi citado, aí porque você estava em coma, você não contratou advogado. Mas, gente, e aí, cadê o contraditório? Que é o princípio que tem que ser seguido.
Cadê a ampla defesa? E isso nós não podemos permitir, tá bom? E aí o oficial de justiça vai descrever isso tudo, e para se ter certeza que realmente eu estou ali de um caso de uma pessoa que é mentalmente incapaz, ou uma pessoa que está impossibilitada de receber a citação, para realizar o exame, o parágrafo 2º lá do 245 fala que o juiz vai nomear um médico que vai apresentar um laudo em 5 dias. Então, para ter certeza e segurança dessa impossibilidade de fazer a citação, o juiz ele vai mandar fazer uma análise, um laudo por um médico, para que se busque efetivamente ter a certeza dessa situação, para se garantir que realmente não é uma possibilidade de fazer citação. Tá bom? Só que, até para agilizar, o que o parágrafo 3º fala para a gente? Que existe uma situação em que eu não preciso passar por essa análise de um médico nomeado pelo juiz. Quando isso acontecerá? Quando algum familiar do réu, do executado ou do interessado apresentar uma declaração de um médico provando a incapacidade de quem vai ser citado. Ah, mas é Maria, é João quem está indo ser citado. Chegou lá, teve a suspeita, o oficial de justiça falou, essa pessoa é mentalmente incapaz, essa pessoa está impossibilitada de receber a citação. Aí, teoricamente, o oficial vai comunicar isso tudo no seu certificado, falando tudo o que aconteceu, por que gerou a suspeita daquela pessoa ser mentalmente incapaz, ou porque aquela pessoa, o oficial entendeu que ela é impossibilitada de receber a citação, vai descrever tudo certinho. Em regra, o juiz tem que mandar um médico ir lá analisar e dar um laudo em 5 dias. Mas até como uma forma de agilizar, a própria família de quem vai ser citado, do citando, pode virar e falar que ele realmente é mentalmente incapaz, está aqui um certificado falando que ele tem problemas mentais graves, por exemplo, ou então, está em coma aqui, é só pegar, tá aqui no hospital, a pessoa está em coma, e aí nessa situação fica dispensado esse laudo por um médico nomeado pelo juiz do parágrafo 2º. Isso que eu estou falando é o que está no parágrafo 3º do artigo 245. Seguindo ainda nesse 245, meus amigos e minhas amigas, nos informa, lá no parágrafo 4º, que quando é reconhecida essa impossibilidade, o juiz vai nomear um curador ao citado, observado quanto à sua escolha a proferência estabelecida em lei, e vai ser restringido a nomeação àquela causa. Por quê? Vou nomear alguém para representar aquela pessoa que está mentalmente capaz só para aquele processo. Se a pessoa quiser representar em todos os casos, aí deve-se buscar uma ação própria, chamada ação de interdição e nomeação de curador. Isso é muito importante, porque quando eu tenho uma pessoa mentalmente capaz, ou uma pessoa que por alguma impossibilidade ela não consiga viver a vida civil, eu devo iniciar uma ação para interditar aquela pessoa, o Ministério Público vai estar lá fiscalizando, a pessoa vai poder se defender, e após, caso isso se entenda, eu vou ter um curador para toda a vida civil daquela pessoa. Se isso ainda não foi feito, o parágrafo 4º fala que só para dar continuidade ao processo, o juiz vai nomear um curador para aquela pessoa no processo em que ele vai ser citado. Não é para tudo na vida não, gente. É só para aquele processo, é uma forma de se dar caminhada em relação ao processo que está sendo ajuizado contra aquela pessoa mentalmente incapaz ou aquela pessoa que está impossibilitada de ser citada. E aí, a citação vai ser feita na pessoa do curador, a quem vai ter a obrigação de fazer a defesa dos interesses do citando dentro daquele processo específico. Então, anota uma observação muito importante. O juiz ele não vai nomear aqui, quando ele comprovar que está realmente diante de uma pessoa mentalmente capaz, ou diante de uma pessoa que está impossibilitada de receber a citação, o juiz não vai nomear um curador para tudo na vida daquela pessoa, não, gente. Aqui, o juiz ele irá nomear um curador só para o processo. Eu estou sendo cobrado. Vai nomear um curador para, no processo de cobrança, vir fazer a defesa dos interesses daquele curatelado. Tá bom? Se quiser
ter alguém representando os interesses daquela pessoa, o familiar, o interessado, vai ter que iniciar uma outra ação chamada ação de interdição com nomeação de curador. Tranquilo? Conseguiu me entender isso? Sim ou não? Me dá o joinha aí, me dá o ok, o sim no nosso chat, para que eu fique sabendo. E claro, se ficou dúvida, me falem também que eu paro e explico para vocês. Combinado? Não falaram? Vamos seguir. O Emanuel falou que sim. Perfeito, então. Isso é importante e aí já vai começando a mostrar para a gente o quê? Que o processo não vai ficar parado, não. O processo vai ter que seguir. Certinho? Maravilha. E aí a pergunta, como que a citação pode ser feita? Existem modalidades, existem espécies. E elas estão elencadas onde? Lá no artigo 246 do CPC. Eduardo, são quantas modalidades de citação em regra? Em regra, eu tenho 5 formas de se fazer a citação. E já está aí na telinha para vocês. Primeira delas, a citação pelo correio. Segundo, a citação por oficial de justiça. Terceira forma de citação, citação pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório. Quarta forma de citação, a citação por edital. E a quinta forma de citação, citação por meio eletrônico, conforme regulado em lei. Pessoal, são essas as 5 modalidades grandes de citação que se pode fazer. E aí deixa claro no parágrafo 1º do artigo 246, que com exceção das microempresas e empresas de pequeno porte, empresas públicas e privadas são obrigadas a manter um cadastro no sistema de processos eletrônicos para receber citação, intimação de forma mais rápida, clara, e isso é uma obrigação que as empresas públicas e privadas, salvo as empresas e empresas de pequeno porte, têm. Isso facilita a caminhada de processos, eventualmente, contra aquelas empresas, tá bom? É tanto que aqui deixa claro também que o que está no parágrafo 1º, que é esse cadastro atualizado, também deve ser feito pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios, e pelas entidades da administração indireta, sociedade de economia mista, empresas públicas, autarquias e fundações públicas. Isso porque esses entes administrativos da administração direta e da administração indireta, por óbvio, tem uma quantidade grande de processos, e para facilitar a citação, tem que manter atualizados seus dados aqui também. Certinho? E para fechar, o artigo 246, e fechar esse encontro número 5 nosso aqui, pessoal, o parágrafo 3º fala para a gente lá no artigo 246 que na ação de uso capião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada. Na ação de uso capião dos imóveis, eu vou ter que citar cada um dos confinantes. Quem são os confinantes? Melhor dizendo, de forma mais clara, eu vou ter que citar todos os vizinhos do imóvel, para, por óbvio, eles terem a possibilidade de falar, de se manifestar dentro do processo, tá bom? E, em regra geral, deve ser feito dessa forma, salvo se eu tenho ali um imóvel que é autônomo, dentro de um condomínio, de um prédio, aí eu não preciso fazer isso, tá bom? Mas, no que diz respeito a essa primeira análise de citação, os pontos que eu queria abordar com vocês, efetivamente eu consegui alcançar todos. Quero saber, Eita, Emanuel, que estão aqui ao vivo, ficou claro, meus amigos e minha amiga? Conseguiram compreender essa primeira análise sobre citação? Sim ou não? Ok. Ok. Gostou? Ficou claro para você então, né? E você, Emanuel, conseguiu entender, meu? Maravilha. Estou vendo aqui, Emanuel falou que sim. Perfeito, então. Pessoal, eu peço um grande favor para vocês. Como a gente já encerrou o conteúdo deste encontro número 5, eu vou encerrar a gravação, mas, por favor, não saiam que eu quero falar com vocês. Combinado? Para você que está assistindo essa aula, em outro momento, muito obrigado pela sua participação. Nos encontraremos em outras oportunidades. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender da hora em que assistiu essa aula. Até a próxima e um grande abraço.